dia a todos. Meu nome é Roberta Nunes Barbosa, sou gerente de regionais da BRH São Paulo e estou muito feliz em poder apresentar a vocês esse webinar com o tema Como desenvolver e acompanhar métricas para o BRH. Em nome da associação, agradeço a participação de todos nesse momento. E antes de mais nada, vamos agradecer nossos patrocinadores de gestão, EION, a C. Camargo Cancer Center, Consiga Mais, LHH, HealthBit, Propay e Universe. Aproveito e convido a todos para conhecerem mais sobre a BRH São Paulo e nossas ações para a comunidade de recursos humanos. Gostaria também de lembrar que depois desse encontro teremos um momento exclusivo para associados. Os associados que não se inscreveram podem solicitar o link através do acesso no e-mail eventos@brhsp.org.br. Não se esqueça da apresentação de cada palestrante, mas que podem, que no caso é Noemi, mas que já podem enviá-las pelo chat desde já. Por fim, gostaria de apresentar a Juliana, que é representante da ACIRP, e queria que ela desse uma palavrinha. A ACIRP é nossa parceira em Ribeirão Preto e na Noroeste Paulista, onde a gente tem uma regional muito importante, e eu gostaria que a Juliana falasse um pouco. Juliana? Bom dia a todos, é um grande prazer representar a Diretoria de Recursos Humanos, juntamente com a Diretoria de Treinamento e Desenvolvimento da Associação Comercial de Rio Preto, que esse ano faz 100 anos, uma instituição extremamente tradicional, parceira, e que fez muitos projetos e grandes negócios, deixando esse legado para a cidade de São José do Rio Preto. E esse ano, juntamente com esse centenário, a importância da parceria da BRH, aqui em São José do Rio Preto. E hoje a gente vai ter um tema que, como o Oswaldo, nosso vice-presidente, conversando, e junto com a Noemi antes da gente começar, de extrema importância, de extrema necessidade para o desenvolvimento dessas habilidades analíticas pelo pessoal de RH, e como diz Robert Kaplan, o que não é medido não é gerenciado. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom. Hoje a gente vai ter, então, a Noemi Murakami. Ela é psicóloga, especialista em gestão de pessoas com mais de 20 anos de experiência, atuação como docente em graduação e pós-graduação, executiva de RH, complementando todos os subsistemas da área, como consultora em processos, indicadores, gestão de resultados, e elaboração de manuais e padronização de atividades visando redução de custos. Então, Noemi, muito obrigada. Por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente o convite, né, da BRH Regional do Noroeste Paulista, por intermédio da Roberta, a Gi, que fica aí nos bastidores nos ajudando muito. Tive o prazer de conhecer hoje a Juliana, também a BRH, uma conexão muito bacana que a gente tem com outros profissionais de RH. Conheci também, por intermédio delas, a própria Fabiane, que convidou para fazer essa palestra, e é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Bom, o que eu trouxe, né, para falar é mais um bate-papo. A gente vai estar falando um pouquinho, né, sobre essa parte de métricas de RH, e como que a gente pode fazer, então, para trabalhar um RH de uma forma um pouco mais, um pouco diferente, um pouco mais inovadora do que o que a gente tem aí, né, visto até agora. Como a Roberta falou, tem mais de 20 anos que eu trabalho nessa área e tive a oportunidade de conhecer inúmeras empresas, tanto nacionais quanto multinacionais, conhecer, né, o que elas fazem enquanto RH, quais são essas ações e, principalmente, né, como que essa mudança vem se tornando necessário dentro desse cenário que nós estamos vivendo hoje, né? O formato do RH mudou
muito nesse sentido, e hoje, então, o que nós vamos fazer é conversar um pouquinho sobre a questão de como desenvolver e acompanhar essas métricas para o RH e a sua importância também, né? Antes de mais nada, quando a gente fala em indicadores, em métricas para o RH, eu preciso ter muito claro que, assim, o RH, além de ser aquele setor, né, interno da empresa, que tem N subsistemas e que tem uma série de atuações específicas, ele precisa, de fato, ter um foco muito estratégico, né? A partir do momento que nós temos um foco estratégico, nós conseguimos contribuir, né, para os centros de negócios, para os centros de resultado da nossa organização. Mas, para isso, nós temos que sair fora um pouquinho dessa nossa caixinha, da nossa zona de conforto, que é estar dentro da sala ou perto das pessoas e conhecer só os subsistemas. O RH agora precisa ter essa ponte e conhecer muito bem sobre qual que é o negócio da minha empresa, o que ele faz, qual que é o mercado de atuação, quais são os principais concorrentes, que estratégia que eu tenho, né, dentro desse meu negócio, e sim, de fato, é o meu negócio, não é o negócio da organização, né? Qual que é o posicionamento nosso de mercado, qual que é o planejamento que a empresa tem a médio e longo prazo, qual é o planejamento orçamentário, né? De que forma que eu, que RH, posso contribuir, então, para que esse planejamento orçamentário aconteça dentro do que foi de fato previsto, né? Consegui fazer follow dos meus projetos, né? Uma vez um CEO que trabalhou comigo da GM, ele me falou, Noemi, a gente às vezes tem muitas iniciativas boas, mas iniciativas e que não terminam, entre aspas, acabativas. A gente não tem esses projetos implementados. E se a gente implementa, a gente não acompanha e não faz os processos no ciclo, né, na totalidade que ele precisa. Então, eu preciso também que o RH trabalhe muito com mudanças e metas para depois de todo esse cenário completo, eu conseguir falar de fato em indicadores que sejam pertinentes, então, tanto ao nosso negócio, ao nosso cenário interno de RH, quanto contribuir a médio e longo prazo para o sucesso, né, dessa nossa organização, então, não só enquanto lucratividade, mas enquanto pessoas engajadas, pessoas com foco nos resultados da empresa e pessoas que contribuam, né, de uma forma muito atuante dentro de todos esses processos. E aí, para a gente iniciar a questão dos indicadores, é importante a gente saber o que são indicadores, né? Para que eles servem? Então, os indicadores são números que vão refletir os nossos resultados. Como eu falei há pouco tempo atrás, o cenário mudou bastante. O RH era uma área em que os nossos resultados, as nossas entregas eram muito subjetivas. Então, era difícil eu mensurar e falar assim, olha, eu entreguei X, diferente de uma área de vendas, olha, nós aumentamos 20% nas vendas, esse mês as vendas caíram 5% por esse e esse motivo. Eu não tinha como mensurar, como quantificar tudo isso. E essa subjetividade foi fazendo com que o RH se tornasse uma área do tipo, olha, a gente precisa cortar alguns custos de alguns projetos, e onde a gente vai cortar? Onde tem a gordura? Vamos para o RH, né? Então, a gente não conseguia mostrar números dentro das nossas áreas. Importante a gente falar que os dados que eu trabalho precisam ser fidedignos, né? Se eu preciso, e com certeza, eu vou precisar de suporte, números de outros setores, porque os processos, os setores internos de uma empresa são cadeias clientes-fornecedores, né? A gente é fornecedor de um setor, mas a gente é cliente de outro. Eu preciso de dados e informações de uns setores e preciso oferecer dados e informações para outros setores continuarem, né, o seu trabalho. E o que eu preciso nesse sentido? Esses dados precisam ser fidedignos. Eu preciso conversar com a gestão da área e falar, olha, eu preciso de números assim, 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 porque o meu objetivo é compor esse indicador com esse número. Por quê? Porque se algumas vezes eu consigo, por exemplo, um número com a contabilidade, que ele é um pouco diferente do número do financeiro. Não que os setores estejam fazendo processos internos de forma equivocada, mas a composição desses números para a contabilidade e para o financeiro são cenários diferentes. E eu, enquanto fora do departamento, eu não conheço essa realidade interna. Então, eu preciso alinhar muito bem para qual utilidade que eu vou trabalhar esses números que eu estou solicitando. Por isso, eles precisam ser fidedignos, né? Os indicadores, eles nos ajudam muito para a tomada de decisões, né? Então, ele ajuda a gente enxergar alguns cenários futuros e ajuda a direcionar quais os caminhos que a gente pode e que são mais assertivos para a gente seguir.
né? E eles, principalmente, devem ser definidos conforme a realidade interna da empresa. Então, eu vejo muitos cursos de indicadores, e aí você ganha lá um book cheio de indicadores, e você entende que, olha, esse é o cenário perfeito. Se eu tiver todos esses indicadores, montar um dashboard muito bonito no RH, eu estou mostrando os meus resultados. A principal pergunta é, esses números refletem as perguntas que vocês precisam responder internamente? Então, assim, não há indicadores certos ou errados, há indicadores que refletem a realidade interna dessa sua organização, certo? E aí a gente entra um pouquinho nessa parte do desenvolvimento dessas métricas, né, para o RH. Primeira reflexão, definir quais são as métricas importantes de fato, que faz sentido para o RH mensurar. Normalmente, eu vejo nas empresas alguns indicadores que podem até ser padrão, mas outras empresas têm esses indicadores por conta de um atendimento à normativa da ISO, enfim. Turnover é um indicador muito popular, muitas empresas têm e utilizam ele. A questão é, o número que ele está me dando está me ajudando em qual tomada de decisão? Para que serve aquele indicador, aquele resultado que eu estou extraindo mensalmente para eu planejar cenários futuros? Então, esse é o ponto principal, né? Os indicadores, essas métricas de RH, ajudam a demonstrar em números, né, o quanto nós conseguimos, sim, ser objetivos, que nós, RH, somos, sim, um centro de resultados, né? Por meio dos indicadores, a gente consegue oferecer suporte para o cliente interno. Quantas vezes a gente já parou, imagina um gestor de uma área com N colaboradores abaixo e ele precisa de saber performance, ele precisa saber absenteísmo, ele precisa saber qualquer número, horas de treinamento, capacitação, ele precisa saber custos de benefícios, custos de folha de pagamento desse colaborador ou do setor dele específico. E aí ele solicita para o RH, olha, eu preciso ainda fazer o levantamento. Se eu tiver esses números já programados de forma que eles possam ser transformados em indicadores, o retorno vai rápido para ele. E muitas vezes, pessoal, a tomada de decisão ela tem que ser imediata. A gente não tem como ficar esperando algum tempo para levantar dados, para mandar para a gestão, para a direção da empresa, para conseguir, então, tomar uma decisão, né, obviamente assertiva. E também esses indicadores vão ajudar a mostrar muitas tendências e previsibilidade de alguns cenários futuros para que decisões estratégicas sejam tomadas, né, dentro da empresa. Então, assim, tem muitos indicadores que as empresas costumam ocultar. Eu acho assim, que as empresas que, por exemplo, são certificadas ISO, elas precisam sim ter alguns indicadores, porque a ISO solicita, né, que a gente consiga evidenciar capacitação, que a gente consiga evidenciar uma série de itens que estão dentro da norma. Agora, tem outros indicadores que eu, como RH, tenho por obrigação, entre aspas, ter eles em mãos e mostrar para a minha alta gestão, né? Por exemplo, quais são os custos que eu estou tendo com processos trabalhistas dentro da minha empresa? Quais são os custos que eu estou tendo com paralisações dentro da minha fábrica? Ou com benefícios? Então, tudo isso vai ajudar, né, a alta direção tomar essas decisões estratégicas em paralelo com outras informações de outros setores que essa gestão recebe, né? Esses indicadores vão ajudar o quê? Para demonstrar controle, acompanhamento e reduções de custos no departamento. Lembra da historinha? O RH é um centro de custos, né? Não, a gente pode sim ser um centro de resultados. E muitas vezes eu consigo demonstrar, por meio do acompanhamento frequente, né, mensal ou bimestral, vocês definem a periodicidade desses indicadores, reduções expressivas em custos que eu posso não devolver, entre aspas, esse custo, esse valor, nesse montante do meu budget para a empresa, mas eu posso solicitar um remanejamento para outros projetos de RH, que a gente sempre tem vários projetos de engajamento, né, de benefícios, de acompanhamento à parte educacional, e que às vezes a gente não consegue colocar em prática porque gera um custo que não está planejado para aquele período. Então, como que eu consigo agilidade para implementar alguns projetos?
uma forma é essa, acompanhando os indicadores, conseguindo mostrar reduções, né, nas despesas que eu tenho e remanejando, então, para outros recursos, até para outros setores, muitas vezes, pode acontecer, tá? Analisar o cenário interno, o mercado e dar suporte para planejamentos futuros, esse é um papel muito importante dos indicadores, né, para a gente mensurar como que está a minha equipe, como que está esse engajamento, como que está o mercado lá fora, né, o que eu devo preocupar, o que eu não devo preocupar. Então, tudo isso sinaliza e nos antecipa uma série de informações importantes, né? E, enfim, acompanhar os números da organização como um todo. Então, quando a gente fala muito em indicadores de RH, né, ele precisa fazer sentido para ele ajudar, dar esse suporte, não só para a alta gestão, mas para todos os outros gestores de todos os outros departamentos da empresa. Porque o RH, ele lida com toda a organização, ele não lida com um setor específico. Então, nesse sentido, tudo que a gente levanta de indicadores, tudo que a gente levanta, né, de números dentro do nosso setor de reduções, eles também podem, né, e serão muito úteis para gestores específicos de departamentos que vocês têm dentro da organização. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá, de indicadores para vocês. Claro que, como eu falei, tem vários outros, e o ideal é que eles sejam customizados, né, para a sua realidade. Alguns indicadores sobre a estrutura de RH, né, as despesas diretas, os resultados prestados, versus o headcount que eu tenho dentro do setor. Dentro de remuneração e benefícios, custo, satisfação com remuneração e benefícios com fornecedores, a parte de recrutamento e seleção, absenteísmo, rotatividade, né? Como que eu estou aproveitando essa força interna. Eu já tive clientes que eu peguei o indicador de turnover, né, que é a rotatividade, a gente fez uma adaptação porque a pergunta dele era o porquê que sai muita gente dentro da minha empresa? É porque o salário é baixo? É porque o mercado na região é muito aquecido? É porque as condições de trabalho não são bacanas? E aí a gente conseguiu customizar o indicador para que ele conseguisse enxergar, né, essa realidade. A capacitação contínua, né, as avaliações, horas de treinamento, aprendizagem, enfim. Saúde ocupacional e meio ambiente, né, a gente conseguir mensurar atendimentos legais, eu estou atendendo tudo que a legislação me pede, por quê? Porque se eu não estiver atendendo, né, não só em saúde ocupacional e meio ambiente, mas também nas obrigações legais da parte administrativa do RH, eu posso ter custos adicionais aí, eu posso ter multas, né, então tudo isso eu preciso estar medindo, fazendo essa mensuração periódica. Os acidentes que eu tenho, e aqui não só acidentes, mas incidentes também, né? Tem empresas que separam afastamentos com e sem, acidentes com ou sem afastamento. Relações trabalhistas, custos com processo, greves, horas paralisação, que eu tive que ceder, né, nessa negociação para conseguir resolver a situação, quanto isso custou, né, para o meu setor de RH, então tudo isso precisa ser acompanhado. Perfil da força de trabalho, né, formação, faixa etária, o sexo, o que eu preciso para poder ter esse mapeamento um pouquinho mais refinado. E a pesquisa de clima, que é muito comum dentro das empresas, definindo os fatores que fazem sentido para a sua organização e também fazendo essa mensuração periódica com todos os desdobramentos que a pesquisa requer. E para finalizar, né, eu preciso pensar, não basta só eu ter a habilidade e a sensibilidade de levantar os números, de montar o indicador e fazer uma representação gráfica. Ok, eu preciso pensar de que forma que eu tenho que montar esse reporte, fazer essa apresentação e direcionar o que eu concluí, né, naquele mês com os números que eu colhi. Fazer essa análise do indicador, porque vamos entender que os outros gestores de alta gestão não são especialistas na nossa área, os especialistas são vocês. Então, a gente precisa entregar, né, a questão bem organizada. Definir e acompanhar essas metas, né, como que eu vou definir essas metas? Então, eu tive uma meta estabelecida, a equipe toda engajada conseguiu atingir a meta, então a gente verifica, espera um pouquinho e aí, em seguida, a gente já tenta
abaixar um pouquinho para soltar um desafio para as pessoas, para elas continuarem trabalhando nessa questão de redução. Planos de ação, caso as metas não estejam atendidas, né? Também tem situações em que a gente consegue atingir a meta brilhantemente, mas é uma situação pontual, é uma sazonalidade do período. Então, eu preciso escrever aquilo, porque senão isso vai abaixar a minha meta, de forma que depois eu não consiga mais fazer esse acompanhamento, né? E refletir, a meta ela tem que ser estabelecida desde que ela seja uma meta atingível com, né, o esforço aí, algum esforço importante da equipe. Não uma meta que seja absurda e que as pessoas olhem para aquilo e falem, olha, impossível a gente trabalhar em cima dela porque a gente nunca vai conseguir atingir. Então, de um bate-papo bem rápido, que eu, né, queria comentar com vocês sobre montar métricas, a importância do RH conseguir entregar, né, os seus resultados de uma forma numérica também, né, de uma forma pontual, com gráficos, com representações específicas, é fundamental. Então, a gente precisa começar a movimentar e a lapidar as arestas que a gente tem, verificar, fazer um SWOT mesmo interno, quais são as potencialidades que eu tenho nesse sentido de indicadores, de traduzir o que a gente faz em números, de elaborar planejamentos. Olha, nós estamos em agosto, quantos já estão montando planejamento para 2021, né? E lembrando que nem sempre o planejamento envolve custo, envolve acréscimo de budget nas áreas. Então, são todos esses pontos que até então a gente não via muito isso em RH, e agora a gente precisa começar esse planejamento para começar essa adaptação, porque é o que o cenário vai nos pedir. Redução de custos com uma melhor entrega dos processos, né? Então é importante mapear processo, é importante levantar número, tudo aquilo que a gente não fazia até agora. Bom, nessa primeira apresentação, era isso que eu queria deixar com vocês, e aí as meninas vão intermediando caso tenha aí alguns comentários por parte de vocês. Por enquanto, muito obrigada a todos. Muito obrigada. Eu acho que deu para fazer um overview bem interessante sobre toda essa questão de métricas, que realmente são muito importantes, né, para a gente poder acompanhar. Tem um barulhinho vindo de algo. Muito importante para a gente poder acompanhar, como foi falado pela Juliana, o que não é medido não é melhorado, né? E a tua experiência, Noemi, é muito, muito importante para nós. Temos aqui algumas perguntas que já colocaram. Gostaria de entender aqui a Poliana Pacheco. Ela colocou que gostaria de entender o que são métricas em treinamento, né? Bem voltada à questão de treinamento. Que são métricas, pois ela tem um entendimento de que são como indicadores, exemplo de avaliação, enfim, ela quer um overview mais forte voltado a treinamento. Ok. Bom, gente, desculpa, que eu não enxergo a letra pequena. Poliana. Poliana, é o seguinte, falando de indicadores específicos para a parte de treinamentos, tá? A minha sugestão é que você dê uma olhada, eu gosto muito de trabalhar em cima de normas internacionais, qualquer tipo de ISO. E tem uma ISO que ela não é obrigatória, ela é orientativa, que é a ISO 10015, ela dá as diretrizes para treinamento. Então, ela é muito bacana que ela direciona alguns níveis de avaliação que são importantes para a organização. Só que ela não fala, olha, tem que avaliar dessa forma, ela te dá um direcionamento. Então, em treinamento, eu gosto de trabalhar principalmente com alguns níveis, né? O primeiro deles é a avaliação de reação, em que a gente vai fazer a avaliação imediata do que as pessoas sentiram naquele treinamento, e essa avaliação, ela vai ser direcionada para quê? Conteúdo, capacitação do instrutor, tempo que vocês consideraram para trabalhar esse conteúdo, né? O material que foi disponibilizado, a parte prática, dinâmicas, o quanto esse instrutor foi acessível ou não, né? Então, existem modelinhos, e aí eu gosto de não pegar modelo, mas eu gosto de fazer a minha própria avaliação e colocar os itens que eu considero importantes. Depois eu tabulo e eu envio os resultados para a empresa, né? No caso que eu esteja prestando esse treinamento para eles. Um segundo nível de avaliação que a gente sugere
é a avaliação de aprendizagem, e essa pode ser feita em 2 fases. Uma avaliação de aprendizagem pré-treinamento e uma pós, né? O que ela vai medir, que vai te dar um direcionamento? Do que as pessoas sabiam antes de entrar nesse treinamento e o quanto elas sabem sobre aquele conteúdo depois de 30 dias, no final do treinamento. Aí seria bacana você montar um fluxo do processo do seu subsistema de treinamento e definir, né, exatamente como que ele vai funcionar e definir os níveis de avaliação. E por fim, depois de, sei lá, 30 dias, 60 dias do treinamento concluído, eu costumo mandar uma avaliação comportamental para o gestor dos participantes, para que o gestor consiga me falar se as pessoas mudaram comportamento, se elas aprenderam, demonstraram mais habilidade prática em virtude do treinamento que nós aplicamos, tá? É claro que essa avaliação de aprendizagem, ela vai ser diferente dependendo do nível. Por exemplo, eu dou um treinamento para uma equipe de produção, nível mais operacional. Então, normalmente eu faço múltipla escolha, perguntas e respostas, alguma coisa assim. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, desenvolvimento de gestão, aí eu já coloco, por exemplo, estudos de caso para fazer essa avaliação de aprendizagem, né? E quando eu estou trabalhando nível gerencial e tudo mais, eu coloco, por exemplo, se é o desenvolvimento de gestão, desenvolvimento de um projeto para implementação de determinado ponto. E aí eu vou, né, colocando as ferramentas que eles precisam, a gente vai dando esse suporte, mas esses são os níveis que a gente consegue avaliar muito tranquilamente. Para finalizar, um último indicador que eu gosto muito de trabalhar nessa parte de treinamentos é assim, eu gosto muito de ter multiplicadores internos, então eu treino as minhas equipes para multiplicar os treinamentos. Então eu faço um paralelo, olha, no ano, por exemplo, de 2019, eu gastei 300 mil reais em treinamentos, né? E aí, no ano de 2020, eu já não gastei 300, eu gastei 180. Quer dizer, por quê? Cadê esse 120? Esse 120 eu capacitei uma pessoa e internamente ela multiplicou esse treinamento. Então, eu coloco como que eu consegui reduzir esse custo para a organização. Claro que nesse sentido eu consigo falar de treinamentos de gestão, de desenvolvimento. Alguns treinamentos do tipo NRs, esses treinamentos obrigatórios, treinamentos do segmento, por exemplo, automotivo, né, CEP, MASP e tudo mais, que eles não permitem que, às vezes, né, que o cliente não permite que a gente faça multiplicação interna, a gente tem que respeitar. Mas todo o restante, eu consigo também ter um bom indicador com redução direta de custo. Então, uma é para redução de custo e a outra vai para melhoria de desempenho. Ok. Então, eu acho que em termos de treinamento, você já deu uma boa abordagem, né? O Adriano, ele está perguntando aqui sobre as preocupações com relação à pesquisa de clima organizacional, principalmente as preocupações do RH, né? Então, certo. Bom, Adriano, sobre a pesquisa de clima, primeiro ponto né? Não pegue nada que você tenha formulários, que eu fiz um benchmark, que a empresa foi bacana. Customize, primeiro ponto, o formulário para dentro da empresa. Quando a gente vai começar um processo de pesquisa de clima, eu preciso ter isso muito bem alinhado com a direção, tá? Então, é um erro também a direção achar que eu apliquei a pesquisa de clima e vou aumentar meu custo porque eu tenho que arrumar um monte de coisas. A pesquisa é uma fotografia, é um direcionamento de quais são as minhas prioridades. Então, se eu tenho uma ferramenta customizada, né? E aí eu aplico essa ferramenta para as pessoas, eu consigo então começar a levantar os dados. Quais são os pontos que são mais vulneráveis dentro da minha organização? Por exemplo, pode sair remuneração e benefícios? Pode, porque as pessoas sempre querem mais. Mas eu não preciso, de repente, aumentar o salário de todo mundo. Eu posso colocar no meu planejamento, estabelecimento, por exemplo, de um plano de cargos e salários mais robusto, se a empresa já tem. Se ela não tem, pensar numa implementação a médio prazo, junto com a organização, né? Outros pontos, é questão de liderança, né? Dá para a gente ter ações internas que elas não custam nada. A questão de imagem da empresa, não custa nada.
você vai conseguir na sua pesquisa uma série de outras informações que não custam nada para a empresa e que você consegue ouvir o que o seu colaborador pensa. E nesse sentido, o sentimento de pertença dele aumenta imensamente. A empresa me perguntou e ela quer ouvir o que eu tenho a dizer, né? Agora, o mais importante não é só você ter esse formulário adequado e você aplicar. É você fazer uma apresentação para as pessoas, montar um cronograma. Quais são as etapas que vão ter essa nossa pesquisa? Né? Como que a gente vai conduzir tudo isso? Vai ser uma pesquisa transparente? Dar a devolutiva para as pessoas, por setores, fazer os indicadores e mais do que isso, e principalmente elaborar planos de ação com as equipes, com a alta gestão e acompanhar até o próximo ciclo de mensuração o que foi alcançado e o que não foi alcançado, o porquê. Então, ela é uma ferramenta poderosíssima se a gente utilizar da forma certa, com respeito às pessoas e cuidando para que as coisas aconteçam de uma forma transparente. Noemi, a gente teve nosso encontro, vai continuar no Momento Social, mas agora a gente vai pedir para você fazer uma consideração final, para depois a gente fazer o fechamento e começar o Momento Social, né? Que aí a gente continua com as perguntas lá. Perfeito. Bom, pessoal, no mais, assim, eu quero agradecer muito a oportunidade, eu acho que é super válido esses momentos que a BRH proporciona para a gente bater um papo e conversar um pouquinho com vocês, conseguir tirar, esclarecer alguma dúvida, mas, assim, o que eu acho que é o mais importante para nós agora em RH é conseguir ter esse olhar um pouco mais metódico, esse olhar um pouco mais com a visão não só de pessoas, mas equilibrar isso com custos, equilibrar isso com orçamento, equilibrar isso com planejamentos e conseguir fazer esse acompanhamento de forma que as pessoas enxerguem o resultado da sua área. Não só a alta gestão, mas a equipe e os colaboradores precisam enxergar. Esse RH é atuante e é por isso que somos o que somos hoje. E aí o nosso papel está muito bem feito. Garantir o engajamento, né? Então, as pessoas se sentirem pertencendo e ver o resultado de tudo que foi feito, né? Exatamente. Novamente agradeço a sua disponibilidade, agradeço também a todos por terem compartilhado nesse momento conosco, por terem acompanhado. A Noemi, ela com suas experiências e conhecimento, ela ajudou bastante, né? E lembramos a todos que teremos um momento exclusivo para a nossa social. Aos que ainda não se inscreveram, podem enviar um e-mail para eventos@abrhsp.org.br. Muito obrigada e até a próxima. A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento.